todas as soluções que nós preparamos no laboratório, as reações químicas que nós preparamos, que nós analisamos, que nós quantificamos, elas todas acontecem no estado de equilíbrio. Então, é muito importante que vocês tenham essa ideia de que o equilíbrio químico, ele é natural, né? O equilíbrio químico, o equilíbrio, de uma maneira geral, não é tanto químico quanto físico, ele é natural. Então, quando a gente faz as titulações no nosso laboratório, que são determinações quantitativas, como, por exemplo, de ácido e base forte, isso nós avaliamos, nós determinamos a concentração dos íons H+, no momento do equilíbrio, tá certo? Por que isso? Porque se nós não trabalharmos no momento de equilíbrio, ainda haverá uma variação de concentração, tá certo? Então, a nossa reação química não é reagentes formando produtos, não é isso? Então, se eu quero determinar a concentração de um produto daquela minha reação. Mas se aquele produto ele ainda está sendo formado, tá certo? Ou está sendo degradado, eu não vou conseguir saber a concentração dele. Então, eu vou ter aquela eterna incógnita. Então, todas as medidas que a gente faz, qualitativa, quantitativa, instrumentais, certo? A gente faz no estado de equilíbrio. Se a gente não trabalha no estado de equilíbrio, nós estamos trabalhando com a cinética, né? Então, nós estamos avaliando a velocidade da reação. Então, muitas vezes, por exemplo, para fazer uma análise espectrofotométrica, por exemplo, onde a reação é mais lenta, então a gente avalia por tempo, minuto a minuto, tá certo? Por meia hora, 1 hora, 2 horas, como está a estabilidade daquele meu sinal químico, né? Aquele meu sinal analítico, no caso. Vamos primeiro à demonstração, não é? da equação termodinâmica da constante de equilíbrio. Viu que a energia livre de Gibbs, não é isso? Ela vai ser igual ao trabalho máximo, não é isso? De não expansão. Então, a gente demonstrou isso, tá certo? Então, a gente demonstrou que ΔG é igual ao trabalho máximo de não expansão, certo? Isso significa que não ocorre trabalho de expansão, ou seja, não há aumento de volume, né? Meu volume, ele permanece constante, tá certo? Então, nós vamos escrever infinitesimalmente, né, na forma derivada, a seguinte expressão. ΔG é igual a V dP, tá certo? E vamos trabalhar com essa equação aqui. Existem outras maneiras, tá certo? De você fazer a descrição dessa fórmula, tá certo? Porque são estudos termodinâmicos. Então, você tem várias maneiras, várias formas de você chegar ao mesmo resultado, tá certo? Que, no caso, é a nossa equação final. Então, o volume aqui, você vê que ele é constante, né? O volume aqui, ele é constante, que é o meu trabalho de não expansão, e a minha pressão, ela vai variar, tá certo? Então, tem um significado para isso, ok? Então, a gente vai tentar entender esse significado ao longo dessa aula de hoje. Então, o volume é constante porque o trabalho é de não expansão e eu vou considerar, como eu venho considerando, né, nas outras deduções, nos outros exemplos, o meu sistema de gás ideal. Então, PV é igual a nRT, né? A minha equação de estado do gás ideal. Por que eu utilizo o gás ideal? Porque o gás ideal, ele é mais simples, né, de trabalhar com as funções de estado. O gás ideal, eu não tenho interação entre as partículas, entre os átomos, entre as moléculas que fazem parte do meu sistema, certo? Então, facilita muito a interpretação, ok? Então, considerando a minha equação
PV igual a nRT do meu gás ideal, eu não posso trabalhar aqui com duas incógnitas, não é? O volume e a pressão. Então, eu vou transformar o meu volume, então, PV igual a nRT, isso implica dizer que, se eu isolar o meu V, deixar o meu V aqui paradinho, a pressão ela vai estar multiplicando, vai passar dividindo. Então, V é igual a nRT sobre P, não é isso? Então, esse nRT sobre P, eu vou substituir na minha expressão aqui. Então, eu vou ficar com DG é igual a nRT sobre P dP. Tá certo? Então, substituir, tenho a minha equação agora em termos de pressão. Essas minhas pressões, elas não são iguais, porque não são pressões constantes. Então, tenho uma variação de pressão mesmo que infinitesimal. Então, eu não vou cancelar essas pressões, tá certo? Então, para resolver aqui essa equação infinitesimal, eu vou integrar. Então, isso implica dizer que a minha integral do meu estado inicial ao meu estado final de DG vai ser igual a nRT, são constantes. Então, nRT, eles vão sair da minha integral. Então, eu vou falar com nRT, integral do estado inicial a final, 1 sobre P, né? Ou então dP sobre P. Certo? A gente já resolveu essas integrais nas outras aulas, né? Então, a gente sabe que a integral de dg aqui, que é equivalente à integral de d de x, vai ser g final menos g inicial, e a gente sabe que a integral de dp sobre p, que é a integral de d de x sobre x, vai ser o logaritmo natural, né? ln de p final menos p inicial. Tá certo? Então, a gente vai escrever da seguinte forma aqui. G final menos G inicial, né? Vai ser igual a nRT, ln da pressão final menos ln da minha pressão inicial. Então, essa resposta aqui nós já conhecemos. Pronto, então, a partir daqui, a gente vai fazer algumas considerações, certo? Muito importantes para a gente. Eu vou considerar o meu G inicial, que é a minha energia livre de Gibbs inicial, igual à energia livre de Gibbs padrão, né? Com zerinho aqui que a gente já falou de estados padrões nas últimas aulas, né? Então, estado padrão significa que para 1 mol da minha substância, a temperatura ambiente e pressão ambiente também de 1 bar, né, aproximadamente 1 atm, eu tenho a minha energia livre de Gibbs padrão. E também eu vou fazer essa mesma consideração para a minha pressão inicial, né? Então, minha pressão inicial eu vou considerar ela igual a P0, a minha pressão padrão, tá certo? Então, de modo que eu posso escrever essa expressão assim, ó. G final vai ficar só o meu G, certo? Porque não faz sentido mais chamar de final. Vai ser igual a G0, certo? Mais o meu RT, vou colocar o N aqui que a gente vai cortar ele. N, RT, LN, né? De P0 sobre P. Tá certo? P sobre P0, no caso, que é o final menos o inicial. Ok? Pronto, essa minha equaçãozinha aqui, eu vou dividi-la por N, tá certo? Então, eu vou dividir pelo número de mols. Vai ser G dividido por N, G0 por N, e tudo isso daqui por N também. Então, esse N vai embora com esse, certo? E essa energia livre sobre o número de mols, ele vai me gerar outra propriedade termodinâmica, que a gente vai
trabalhar muito com ela, mesmo que desconheça o seu nome. Lá na frente, no curso de Físico-Química, vocês vão vê-la de novo, que é o meu Mi, que é o meu potencial químico, certo? Então, o potencial químico, ele é igual a energia livre sobre o número de mols, ou o número de partículas. No caso aqui, é a minha energia livre de Gibbs molar, tá certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que a minha energia de Gibbs molar, né, na minha situação molar, ela é igual a Mi vezes N, certo? Significa que o Mi, que vai ser o meu potencial químico, ele é dependente do número de mols, né? Então, ele é uma propriedade que a gente chama de extensiva. Ele vai aumentar quanto mais partículas, quanto mais moléculas, quanto mais espécies químicas eu tiver, tá certo? Então, essa ideia de potencial químico, ela é muito importante, tá certo? Para nós aqui. A gente vai tentar entender por quê. Então, eu sei que a minha energia de Gibbs padrão molar, minha energia de Gibbs molar, ela é igual a Mi, que é o potencial químico, vezes N. Então, eu sei que Mi é igual a G molar sobre N, que dá a mesma coisa. G sobre N é a minha energia livre de Gibbs molar. Então, eu vou substituir na minha equação o G pelo Mi, certo? Potencial é igual a potencial padrão mais RT ln de P sobre P0, tá certo? Então, essa daqui é a minha equação, que ela vai ser muito parecida, a gente vai ver ainda hoje, com a minha equação de Nernst, tá certo? Então, Mi é igual a Mi0 mais RT ln de P sobre P0, certo? Então, essa daqui é a minha equação do potencial químico para uma variação de pressão para uma única espécie, tá certo? Então, eu posso chamar essa espécie de I, por exemplo, minha espécie, uma única espécie, tá certo? Isso I significa que é individual, de uma única espécie. Esse P sobre P0, ele vai servir para gases, certo? Mas para o que a gente trabalha, que é soluções, esse P sobre P0, ele vai ser a minha atividade química. Então, para soluções, né, eu vou utilizar o Mi igual ao Mi padrão, mais RT ln de A. Esse A pequenininho aqui é a atividade química. A gente vai falar mais sobre ele, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso daqui já vai ser a minha equação da constante de equilíbrio, né? A minha equação da constante de equilíbrio, sendo que para as minhas reações químicas, eu não tenho apenas uma espécie, eu tenho um conjunto de espécies, né? Eu tenho um sistema de A mais B produzindo C, né, mais D, tá certo? Então, eu tenho várias espécies. E essas espécies, elas têm que ser contempladas nessa minha equação, certo? Então, a gente vai dar agora um pulo do gato e vai dizer que vai chamar todos os potenciais individuais, né, novamente, da energia livre, certo? Padrão molar, certo? Essa daqui, em termos de variação. Então, a gente vai dizer que ΔG de reação, para a minha reação química, é igual ao ΔG padrão de reação, mais RT ln de Q, certo? Esse Q aqui é o meu quociente de reação. A gente também vai falar dele. O quociente de reação nada mais é do que a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá certo? Então, isso é o meu Q. Então, essa daqui é a minha relação que eu tenho entre a variação da energia livre de Gibbs, tá certo? Para uma reação química,
certo? Então, eu consigo encontrar o meu quociente de reação a partir dessa equação aqui. Sendo que quando eu estou no equilíbrio, no meu estado de equilíbrio, no equilíbrio químico, certo? O meu valor de ΔG de reação, ele é igual a zero, certo? E o meu valor de Q, que é o meu quociente de reação, ele vai ser igual à minha constante de equilíbrio, que é o meu K. Então, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Aqui vai ficar zero igual a ΔG padrão de reação, mais RT ln de K. Então, isolando aqui o meu ΔG padrão de reação, vou ter que ΔG padrão de reação vai ser igual a, colocar isso aqui para o primeiro membro, vai ser menos RT ln de K, certo? Então, essa expressão aqui é a expressão, se não for a mais, é uma das mais importantes da termodinâmica química, tá certo? Por que eu digo isso? Porque essa expressãozinha aqui, ela relaciona diretamente a minha constante de equilíbrio com a minha variação da energia livre de Gibbs de reação, né? A gente viu na aula passada, no encontro síncrono passado, como eu consigo realizar esse cálculozinho aqui, tá certo? E ΔG padrão de reação. Ó, vamos ver aqui. Eu trouxe o exemplo que a gente viu no encontro 5 no passado. Calcule a energia livre para a seguinte reação. Então, a gente deu uma reação da amônia aqui, né, da combustão da amônia, gerando o monóxido de nitrogênio e a água. E a gente fez o cálculo, né, da minha variação de energia livre padrão de reação, tá certo? Então, a gente já fez isso na última aula. Então, a gente pode, a partir de uma reação química no estado padrão, tá certo? Calcular a constante de equilíbrio dessa equação. E isso é muito importante, porque eu consigo predizer a minha constante de equilíbrio para qualquer reação química, desde que ela esteja no estado padrão, tá certo? Então, eu tenho aqui que ΔG padrão de reação é igual a menos RT ln de K, certo? Eu posso isolar o meu K, eu posso escrever assim, ln de K é igual a ΔG, padrão de reação, RT está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar menos ΔG padrão de reação sobre RT, tá certo? E isso aqui está em termos de logaritmo natural, eu posso isolar o K da seguinte forma, K vai ser igual ao inverso do logaritmo natural, que é a enésima, né? Vai ser igual a menos ΔG padrão de reação sobre RT. Então, a minha constante de equilíbrio eu posso calcular desta forma aqui. Vamos calcular a nossa constante de equilíbrio, né? Então, ele pede, calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração por quantidade de matéria para a seguinte reação. Ok? Então, vamos calcular aqui. A gente tem o valor de ΔG padrão de reação, que a gente calculou na última aula, para esse exemplo, né? Então, a gente pegou os valores tabelados das entalpias padrão de formação, foi isso, dos produtos pelos reagentes, e conseguiu calcular ΔG padrão da minha reação. Então, a gente tem aqui o valor, né? Menos 959,42 kJ/mol. Então, deixa eu colocar aqui. Então, K vai ser igual a E elevado a menos o menos 959,42, certo? Quilojoules mol a menos 1. Então, aqui, como a minha unidade de R, que a gente já usa ela há um tempo, né? A minha constante
dos gases ideais, ela é de 8,31 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1, aqui eu tenho que utilizar a mesma unidade, né? Então, sei lá, eu tinha o kilojoules, aqui eu vou ter que colocar o joule, tá certo? Então, vai ficar vezes 10 a terceira, não é? Vezes 10 a terceira, que equivale ao kilojoule. Então, joule, mol, não é isso? Kilojoules, mol a menos 1. Perfeito. Pronto. Então, aqui embaixo, dividindo, nós vamos ter a constante dos gases, 8,31 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. E o meu valor de T, que para o meu estado padrão é a 25 graus Celsius, certo? Então, 25 graus Celsius em Kelvin, né? As minhas unidades aqui estão em Kelvin, né? Então eu tenho que transformar. Então, vai ficar o quê? 273,15 mais 25, que vai me dar os 298,15 Kelvin, né? Então, isso aqui vezes 298,15 Kelvin. Todas as unidades, elas vão ser canceladas, tá certo? O Kelvin com o Kelvin, o Joule, o mol e o mol. Então, nós não vamos ter unidade para cá, tá certo? Tem outra justificativa também termodinâmica para o valor de K ser adimensional, que a gente vai ver logo mais, tá certo? Então, eu faço toda essa continha aqui e eu vou ter o meu valor de K. Então, eu vou ter que a minha constante de equilíbrio aqui, para essa reação, vai ser 387,2, colocar assim. Não tem unidade, não é? É uma grandeza adimensional. Pronto, então, essa daqui é a nossa equação termodinâmica da constante de equilíbrio. Então, perceba que ela tem uma utilidade muito grande. Eu posso calcular a minha constante de equilíbrio para qualquer sistema padrão, para qualquer reação padrão. Então, todos os exemplos que vocês calcularam, a entalpia, vocês calcularam a entropia, a energia livre de Gibbs, vocês podem calcular também a constante de equilíbrio, desde que a minha reação esteja nas condições padrão, correto? Porque nas condições padrão eu vou estar utilizando os meus valores tabelados, não é isso?